Anéis de Poder chegou ao fim da temporada e finalmente descobrimos quem é o Sauron. Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio e hoje nós comentaremos tudo com spoilers sobre o final da primeira temporada de Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, essa série lá do Amazon Prime Video, que acompanha, esse prelúdio de Senhor dos Anéis, sobre a Forja dos Anéis, sobre essa nova ascensão do Sauron, Númenor, Galadriel, uma série de questões. Então vamos falar sobre o final e também comentar um pouquinho sobre a série de forma geral. Particularmente, eu sou um fã de Senhor dos Anéis e de Hobbit também, do universo do Tolkien há algum tempinho já. E eu aceitei, assim, muitas das mudanças que Anéis de Poder trouxe, né? Nós sabemos que o material que eles podem adaptar não é todo, são apenas os apêndices ali dos livros do Tolkien, essas partes um pouco nebulosas que até permitem algumas criações em cima, como a própria série fez, né? Algumas criações, inclusive, eu achei elas bem criativas, bem interessantes, e algumas outras alterações foram feitas pela questão da trama, né? A obra do Tolkien é muito grandiosa, tanto em tamanho quanto até nas contagens dos anos, então foi uma escolha da série aglutinar muitos eventos para que personagens mais mundanos, assim, pudessem participar do decorrer. E esse último episódio foi um episódio bombástico, né? Tivemos no episódio 6, finalmente Mordor aparecendo, né? A Montanha da Perdição. O episódio 7 lidou muito com as consequências de tudo isso. E o episódio 8, para mim, fechou, já falando sobre a minha opinião, com chave de ouro essa primeira temporada de Anéis de Poder, que inclusive já foi renovada e existe a possibilidade de voltar no final, assim, do ano que vem. Então, tomara que volte Anéis de Poder, porque realmente a série é, pra mim, uma coisa muito boa, né? Assim, no universo do Tolkien, apesar de alguns fãs aí um pouco mais puristas, ou até um pouquinho chatos, eu particularmente gostei, apesar das mudanças. Pra mim, a série ela teve um problema que é o ritmo dela. Eu sou uma pessoa que, quando eu falo que na série Estou, eu gosto muito de falar sobre ritmo, porque é uma coisa muito essencial. E ao mesmo tempo que quando nós temos episódios muito bons e intensos, assim, como foi o episódio 8, ou o episódio 6, ou até o primeiro episódio, nós temos outros que foram barrigas gigantescas, que não avançaram muito com a trama, como o episódio 5, que pra mim, particularmente, é o pior. E nessa coisa de ser uma barriga, etc e tal, nós tivemos aí esses mistérios que acompanharam a série desde o começo. Eu não achei uma coisa muito enrolada essa questão, né? Já dava pra prever que as identidades secretas ali do Estranho e talvez do Halbrand, ou de quem era o Sauron, seriam reveladas só no final da temporada. E apesar de ser um pouco previsível, e ser até mais previsível ainda para quem já conhece o universo de Senhor dos Anéis, mesmo assim eu gostei de como foi conduzido. A gente pode falar então primeiro, acho que sobre o Estranho, o Gandalf. Foi revelado, ficou nessa coisa de será que ele é o Sauron, será que ele não é? E nós tivemos ali as Saurets, né, aquelas profetisas, feiticeiras leais ao Sauron, indo atrás dele, porque meio que achavam que ele era o Sauron, né? E essa é uma coisa interessante que eu gostei muito deles terem estabelecido na série, porque no background, né, na história de Senhor dos Anéis, o Sauron e o Gandalf, eles, o Gandalf e os magos, etc e tal, eles são da, entre aspas, mesma classe, né? Porque no universo dos Anéis tem o Deus superpoderoso, tem os Valar, que são meio que os deuses secundários ali, e tem os Maiar também, então ambos são Maiar, se eu não estiver errado, só que o Gandalf e os outros magos têm essa forma dos Istar, ou Istari, que a própria série tratou, né? E é interessante porque até em Senhor dos Anéis mostra um pouco que, ao mesmo tempo que eles podem fazer grandes coisas para o bem, os magos, eles também podem fazer grandes coisas para o mal, e mostra muito desse poder que eles possuem, por mais que muitas vezes, quando a gente lembra do Gandalf, não lembra dele fazendo essas coisas grandiosas, de levantando pedra, congelando, botando fogo, etc e tal. Mas esse poder tá ali interno. É uma coisa que o Tolkien costuma representar mais, que é uma magia mais oculta. A série apela mais pra magia, mas eu acho que é super compreensível, assim, e fica muito bom, porque os efeitos são muito bonitos. E a relação dele ali com a Nori, né, com os pés peludos, totalmente sobre o Gandalf, né, que tem a relação com os Hobbits, tanto no livro e nos filmes, O Hobbit com Bilbo, quanto em O Senhor dos Anéis, ali com Frodo e com Sam, né? Ele que via essa força toda nos pequenos, né, nos Hobbits, a série já deixa então como estabelecida essa origem dessa primeira relação dele aí com a Nori,
que pode inclusive ser uma antepassada, ela ou a amiga dela, se não me engano, tem uma teoria que elas podem ser antepassadas do Frodo, inclusive. Talvez a série mostre aí os pés peludos migrando pela Terra-média até se estabelecer ali na região do Condado. Seria bem interessante de ver algo assim até o final da série. Mas vamos então falar sobre ele, que está desaparecido desde o primeiro episódio. Uma pessoa de muitos nomes, Sauron, que estava disfarçado de Halbrand, Rei das Terras do Sul, e você vê a falta que faz uma boa leitura de um livro de história. Se a Galadriel tivesse pegado um pergaminho da genealogia das Terras do Sul, ela saberia em 5 minutos que aquele cara não era o Halbrand. Você vê que a lábia dele é muito boa, e isso foi uma coisa muito boa, porque o Sauron, quando ele se apresenta nessa forma, assim, não tão agressiva, ele é essa figura persuasiva, que aconselha, etc e tal. Nos livros, na história, ele tem outra forma, que é o Anatar, o Senhor dos Presentes, ele se disfarça como um elfo. A série não tinha o direito de adaptar o personagem do Anatar em si, por isso que eles deram essa nova roupagem do Halbrand, que seria esse rei das Terras do Sul, que também é um ferreiro. Então nós já deixou essas pistas todas. A Galadriel então descobriu que ele não é rei coisa nenhuma. E tivemos, pra mim, uma das melhores cenas da série, que é quando ele entra na cabeça dela e começa a fazer os joguinhos. Se disfarça de irmão. Tem aquela cena que é só o reflexo no rio deles dois, né? E pra quem já assistiu O Senhor dos Anéis, vai lembrar da Cate Blanchett, quando Frodo oferece o anel pra ela, sem piadinhas. Ela fala, eu poderia ser grandiosa, magnífica, mais bela que o sol e a lua. E são as mesmas coisas que o Sauron Halbrand fala pra ela também agora. Então, esse episódio teve muitas referências nas falas do Gandalf, nas falas do Sauron também. Foi óbvio ele ser o Sauron, né? Quando o episódio começou e as Saurettes falaram pro estranho, você é o Sauron? Eu já sabia, ele não é o Sauron. Não ia ser uma coisa tão óbvia assim. E foi interessante porque a série conseguiu estabelecer ali de uma maneira do Sauron ter influenciado na construção dos Anéis dos Elfos, como ele também faz na história, e em seguida já tira ele, né? Eu acho que foi uma maneira muito bem construída de estabelecer isso, mas nós sabemos que ele ainda vai fazer mais anéis, né? São 3 anéis para os elfos, 7 para os anãos, 9 para os humanos e um anel para todos dominar, mas como nós vimos ali no final do episódio, ele já chegou, né, depois de uma longa caminhada ali em Mordor, onde ele deve começar a construir ali as legiões dele, né? Talvez lutar pelo poder ali com os orcs, com aquele Adar, né, que era aquele elfo corrompido, que estava ali dominando, né? Pensou que tinha matado Sauron, mas se enganou, pelo visto. E também começar a construir a torre dele, deve ter essa questão toda. Os produtores já falaram que a segunda temporada talvez seja mais focada no Sauron, então vai ser interessante de acompanhar. De forma geral, eu não acho Anéis de Poder uma série perfeita, pra mim ela tem alguns probleminhas, mas eu acho que foi uma aventura muito boa de acompanhar, essa trama grandiosa, linda, pra mim respeitou muito da essência das obras do Tolkien. A gente tem que lembrar que é uma adaptação, então nunca vai ser igual. Até as melhores adaptações, como o próprio Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, inclusive, tem um monte de mudança, a gente ama, então não tem por que também não gostar de Anéis de Poder por conta disso, na minha opinião, né? Mas se você por acaso não gostou da série, ou gostou também, deixa aí embaixo os comentários que, né, somos livres para gostar ou não. Inclusive, nós fizemos aqui na Série Estou um podcast sobre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, vai estar aqui nos cards ou na descrição, onde nem todo mundo gostava, mas a gente pode reconhecer também os pontos bons e ruins. Mas, de forma geral, foi isso, e você deveria estar maratonando.